Bom dia a todos. Hoje vamos para a segunda aula no capítulo da problemática ambiental. Vamos, em princípio, trabalhar um pouco este capítulo em mais do que uma aula, mas, conforme disse anteriormente, para nós compreendermos a importância de um direito do ambiente, nós temos que focar naquilo que são os principais problemas ambientais. E, sem dúvida, para o fazer, é necessário ir um pouco à história, porque a história ajuda-nos a compreender o que é que foi acontecendo neste planeta que, enfim, contribuiu para que impactos, desequilíbrios fossem ocorrendo e para chegar ao cenário em que nos encontramos atualmente. É fundamental compreender que estamos diante de um planeta que terá qualquer coisa como 4,5 bilhões de anos. Ele é tão belo, gosto muito de usar este globo nas minhas aulas, mas de facto o planeta visto de longe é extraordinariamente bonito. E grande parte dele é azul, representa os oceanos, e temos os continentes bem identificados também. Este planeta, com tanto tempo de história, terá vida, pelo menos vida em mamíferos, há sensivelmente 13 milhões de anos. A história da origem das espécies mostra que surgiram no mar, tivemos os primeiros vertebrados, peixes, depois os anfíbios, os répteis, as aves, finalmente os mamíferos. E o primeiro primata, há cerca de 13 milhões de anos, terá sido o Ramapithecus, que foi evoluindo, até chegarmos ao Homo sapiens, que emerge entre 400 a 100 mil anos atrás, e é preciso compreender que já sabemos hoje que o berço da humanidade foi a África, o continente africano. Terão sido encontrados os mais antigos fósseis há sensivelmente 130 mil anos atrás, pertencentes a seres humanos em África. E bom, pouco a pouco os nossos primeiros seres humanos foram migrando, foram procurando melhores condições e foram chegando a todos os continentes. Este processo levou muitos anos e é preciso compreender que os primeiros seres humanos foram fundamentalmente caçadores e recoletores. O que é que isso significa? Significa que eram povos nómadas, eram povos que viviam em pequenas comunidades bastante reduzidas, cuja organização de poder era bem diferente daquela que nós encontramos hoje. Há muitos indícios, por exemplo, de uma igualdade de género que foi desfeita mais tarde com a agricultura. Sabemos também que estes povos basicamente recolhiam o que a natureza tinha, portanto iam fazendo a extração de frutas, de cascas, de raízes, de folhas para a sua dieta, iam caçando e pescando. E assim foi durante muitos anos. Até que há sensivelmente 10 mil anos atrás, portanto, já estava a humanidade presente em praticamente quase todos os continentes, salvo algumas ilhas que permaneceram sem seres humanos. Na região do Médio Oriente foi descoberta a agricultura. Portanto, foi descoberto aquilo que é o prodígio da semente. Portanto, uma semente armazenada, uma semente que cai e, ao cair, passado algum tempo, em contacto com o solo e água, emerge uma planta. Esta descoberta foi talvez das coisas mais incríveis na história da humanidade, os maiores feitos da história da humanidade. Isto permitiu, desde logo, que a população deixasse de ser nómada, permitiu que durante parte do ano, próximo de um rio, pudesse produzir alimentos, depois colher estes alimentos, aprovisionar estes alimentos para a época fria, portanto, a estação fria, para o inverno. E isto significou criar os primeiros assentamentos humanos e, logicamente, à partida, começaram a surgir também as primeiras manifestações de poder. Poder ainda não como agora, mas com ingredientes de centralismo que nós já encontramos nessa época. Portanto, a concentração de poder significou claramente o início daquilo que é o desfazer de equilíbrios que outrora existiram com as populações nómadas. O poder dos homens no sentido masculino do termo, emergiu, poder centrado na figura masculina. E é também importante perceber que estas cidades, elas surgiram
à custa do ambiente. Portanto, à medida que a população se foi concentrando numa determinada área, foi produzindo uma clareira. Foi mesmo assim, foi limpando o espaço à volta, até para proteger esse espaço contra possíveis inimigos, concorrentes, contra animais selvagens. Portanto, o espaço à volta foi tornando-se uma clareira também porque era necessária lenha para alimentar toda a cidade. Portanto, e à medida que o tempo foi passando, nós fomos assistindo a um aumento da pegada ecológica e, na realidade, tivemos o registro das primeiras mudanças climáticas na história. Na Mesopotâmia, na região do Tigre e Eufrates, na região do norte da África, em parte da Ásia, na região ocupada pelos maias, pelos aztecas. Nós vimos civilizações a nascer centradas em impérios ou em cidades-estado que tiveram o apogeu e depois entraram em declínio. E hoje nós sabemos que uma das razões para tal declínio foi de facto uma crise ecológica local que foi acontecendo por esta ruptura dos laços com a natureza, por esta limpeza que foi sendo feita na vegetação, e à medida que essa limpeza ia acontecendo, menos vegetação significava também uma profunda interferência no clima. A chuva, a precipitação era alterada, menos chuva significava mais dificuldade de produzir alimentos, portanto seca, menos produção de alimentos, mais erosão, mais assoreamento dos rios, portanto, e tudo isto significou a queda de algumas destas cidades, a queda de alguns destes estados que um dia floresceram. É importante também compreender que, se é verdade que foi no Médio Oriente que as primeiras cidades aconteceram, e a história, parte da história, os historiadores indicam que terá sido no Iraque a primeira cidade, chamada Uruk, o nome de Iraque vem do Uruk, entre 3500 e 3200 a.C. Estas cidades foram surgindo um pouco pelo planeta inteiro, portanto, e a Revolução Agrícola foi de facto marcante durante vários milénios. No entanto, também é fundamental compreender que nem na primeira fase do caçador-coletor, nem na Revolução Agrícola, os estragos ambientais, apesar de terem acontecido, foram tão agressivos, foram tão impactantes como aconteceu a seguir. No entanto, ainda na fase do caçador-coletor, nós temos, sem dúvida, quem nos mostre que... Eu tenho aqui alguma literatura que eu gosto, às vezes, de apresentar, que nos mostre que a visão romântica não existiu. Mesmo o caçador-coletor, que vivia em harmonia com a natureza, ele também contribuiu para a extinção de algumas espécies. Esta autora, Elizabeth Colbert, uma jornalista que ganhou o Prémio Pulitzer de 2015, que é o melhor livro não ficção, com este título, A Sexta Extinção. Ela procura mostrar, com base numa série de vozes da ciência, documentos científicos, mesmo o caçador-coletor, ele está associado, à medida que o ser humano ia chegando a áreas onde outrora não havia seres humanos, está associado à extinção das grandes espécies, portanto espécies normalmente de reprodução lenta, mas os impactos nunca foram os mesmos impactos daqueles impactos gerados a seguir na Revolução Agrícola. E mesmo na Revolução Agrícola tivemos impactos focalizados nas áreas de assentamento, portanto a interferência foi acontecendo, foi uma interferência localizada que causou o declínio de muitos povos, não há dúvidas, mas nada que fosse semelhante ao que veio a acontecer anos mais tarde, quando assistimos ao nascimento da Revolução Industrial. Portanto, entre 1760 e 1840, a Revolução Industrial tem lugar na Inglaterra e este modelo industrial depois é exportado para outros países, especialmente países que hoje são do primeiro mundo, portanto chega aos Estados Unidos, chega ao Japão, espalha-se pela Europa, chega também à Austrália, portanto, e a Revolução Industrial significou fundamentalmente a entrada em cena da máquina, a primeira máquina, a máquina a vapor, e de uma fonte energética que foi poderosa no crescimento destas nações, que foi a utilização massiva do carvão mineral, principal fonte dos primeiros anos da Revolução Industrial, mas que trouxe e permitiu as máquinas trabalharem, mas que trouxe imensos impactos ambientais nas áreas de extração deste recurso mineral, mas também naquilo que é a qualidade de vida nas cidades, porque o carvão mineral, uma vez queimado, liberta uma série
de agentes químicos altamente danosos para a saúde. Portanto, isto está associado a muita doença, está associado também a um declínio acentuado da qualidade de vida nas cidades. A Revolução Industrial permitiu que as máquinas gerassem impactos e transformassem a natureza como nunca antes aconteceu. E reparem, logo a seguir ao carvão mineral, ainda no século XIX, entra em cena o petróleo. Portanto, e o petróleo então permite o nascimento das primeiras grandes fortunas da atualidade, permite a construção de verdadeiros impérios privados, permite também uma transformação nunca antes vista do planeta, permite construir grandes corredores ferroviários, viários, permite fazer chegar navios cada vez maiores aos mais remotos destinos, permite toda a frota aérea movimentar-se, permite uma mobilidade como nunca antes aconteceu, permitiu construir grandes fábricas e produzir coisas que nunca antes a humanidade conseguiu fazer em tão pouco tempo no seu passado. Ora bem, tudo isto vai acontecendo, logicamente, com todo um fervor, todo um entusiasmo, as descobertas a sucederem-se, portanto a investigação, a ciência a produzir resultados espantosos, do século XX em especial, é um grande salto para a humanidade, mas tudo isto a acontecer já à custa de impactos ambientais. Na próxima aula irei falar mais detalhe desses impactos ambientais, mas é preciso compreender de facto o ser humano a partir da Revolução Industrial e com a entrada em cena das máquinas e também com este modelo capitalista dominante em que o objetivo é crescer ilimitadamente. Portanto, isto significou para o planeta estragos enormes que hoje ainda estamos a mitigar. Portanto, reparem, nós ainda estamos a gerir impactos ocasionados ao longo do século XX. Portanto, os impactos eles não ocorrem necessariamente no mesmo momento ou logo a seguir. Nós ainda estamos a gerar os impactos decorrentes de emissões passadas. E é isso que eu queria focar em primeiro lugar, é que a Revolução Industrial ela faz crescer a níveis nunca antes vistos a emissão de gases com efeito estufa. Gases de aquecimento, gases que são essenciais para que a temperatura na superfície da Terra seja a temperatura que nós conhecemos e permita a vida. É fundamental compreender que o aquecimento em si não é o problema. O problema maior é o crescimento das emissões a níveis tão elevados que tornam este aquecimento exagerado, produzindo toda uma alteração climática. Portanto, se não tivéssemos estes gases com efeito estufa, o planeta seria gelado, porque é graças a estes gases que nós temos numa camada na atmosfera que nós conseguimos reter parte do calor solar, gerando este efeito estufa. O problema é que as emissões de dióxido de carbono e outros gases alavancadas com a Revolução Industrial num crescimento exponencial foram tornando o planeta cada vez mais quente. A temperatura tende a crescer, os recordes sucedem-se de ano para ano. Os últimos 30 anos têm sido anos de recordes sistemáticos na subida da temperatura média do planeta. E tudo isto está a acontecer também, já sabemos, com uma escalada de impactos nunca antes vistos, pela primeira vez causados pelo ser humano. Falaremos um pouco sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas na próxima aula, mas é essencial nós compreendermos que se durante muitas décadas dominadas pela Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, os seres humanos estavam basicamente preocupados com o crescimento infinito das suas economias, a partir do momento em que alguns desastres ecológicos foram acontecendo, portanto, algumas tragédias foram efetivamente gerando ponderação, nós começamos a ter um movimento também por parte da academia, por parte da ciência, por parte também de alguns líderes, um movimento que foi defendendo e advogando a necessidade de nós protegermos o ambiente. Então a segunda metade do século XX é já uma reação àquilo que foi todo um crescimento à custa do ambiente, à custa dos ecossistemas, à custa de muita poluição, à custa da destruição de imensa biodiversidade, à custa também de uma profunda alteração do clima.
à custa de uma perturbação nunca antes vista de todo um complexo chamado Gaia, que é o nosso planeta. Portanto, nós assistimos no final do século XX a um crescimento do movimento ambientalista a nível mundial. É muito importante referir que isto não foi da noite para o dia. Há resquícios no século XIX muito importantes. Portanto, no século XIX houve experiências em várias partes do mundo, já como resposta àqueles estragos causados pós-Revolução Industrial e durante a Revolução Industrial. Nasceram os primeiros parques nacionais modernos. O Parque de Yellowstone, na década de 60, nos Estados Unidos da América, é um indicador. Portanto, as primeiras áreas protegidas na Europa, os primeiros esforços também para proteger determinadas espécies, como a baleia, os primeiros passos dados para combater alguns focos de poluição. Portanto, há uma trajetória anterior, mas de facto foi preciso chegar até 1972, com a realização da primeira grande conferência das Nações Unidas sobre Ambiente, e ficou para a história conhecida como Conferência de Estocolmo 72, realizada, portanto, na capital da Suécia. É preciso chegar a este grande marco, que foi todo ele pensado para o ambiente humano. Foi assim a designação oficial, Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. Foi preciso chegar para, de facto, a partir daí, iniciarmos um processo irreversível de nascimento de um direito internacional do ambiente, de produção de todo um conjunto de normas nacionais, incluindo a incorporação de normas ambientais nas constituições dos Estados, também de criação de uma máquina institucional mundial, através da criação, desde logo, do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que tem sede em Nairobi, capital do Quênia. Criação também das máquinas institucionais nacionais, portanto, as estruturas governamentais especializadas em ambiente em cada país. Esforços também coletivos, juntando 1, 2, 3, 4 Estados ou uma região para promover uma abordagem integrada, e nesse aspecto a União Europeia tem sido líder nato na produção de um direito regional muito rico em matéria ambiental. Portanto, mas tudo isto a acontecer nos anos subsequentes também com o agravamento das condições ambientais. Portanto, apesar de todos os esforços que a humanidade vinha fazendo, que a comunidade internacional vinha fazendo, os consensos não acontecem do dia para a noite, e o apetite pelo lucro, a vontade de enriquecer ilimitadamente, os desequilíbrios existentes entre nações e blocos, os conflitos, as preocupações com o recurso natural e não propriamente com a abordagem mais holística ambiental. Portanto, tudo isto foi muito difícil e constituíram fatores que impediram que passos mais arrojados fossem dados para a consolidação de uma ordem jurídica internacional ambiental. Portanto, no final da década de 70, nós tínhamos já indicações de que a década seguinte seria determinante neste esforço, e assim foi, e creio que poderei falar, portanto, na próxima aula um pouco mais sobre o que acontece a partir do momento em que as Nações Unidas voltam a encontrar-se em 1992 no Rio de Janeiro. De qualquer modo, vivemos atualmente um mundo muito especial, um momento muito especial, que é uma espécie de revolução tecnológica, e temos que ponderar à volta desta revolução tecnológica, uma revolução em que tudo acontece em tempo fulminante, a informação é instantânea, recebemos uma injeção de muitos dados, algo está a acontecer, e este mundo é realmente um mundo hoje cada vez mais desconhecido. No entanto, o planeta que aqui está precisa de cada um de nós, e na próxima aula vamos conhecer todos os problemas que este planeta enfrenta atualmente, e vamos falar um bocadinho das respostas possíveis, e vamos sublinhar a importância da Conferência das Nações Unidas, realizada no Rio de Janeiro em 1992, sublinhado ao tema Ambiente e Desenvolvimento. Muito obrigado a todos e até breve.